sobre a introdução orgânica. Opa! Uhum. Conseguem ver os slides? Todos? Sim, tá no primeiro. Tá, isso, show de bola. Então, bora lá. Introdução à química orgânica, né? Bom, trouxe aqui para vocês um brevíssimo histórico sobre a química orgânica, né? Ela surgiu lá no final do século XVIII, no começo do XIX, quando iniciou algumas experiências encontradas nos organismos vivos. Então, a primeira definição assim, para a química orgânica foi dada, né, por Berzelius, que dizia que era a teoria da força vital, ou seja, orgânico era tudo aquilo que poderia, química orgânica, né, estava apenas nos compostos, né, dos organismos vivos, nada mais que isso. Por muito tempo, a química orgânica ficou sendo considerada como a química da vida, mas em 1822 veio Wohler dizendo, né, na verdade dizendo não, mas ele conseguiu produzir ureia, um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio. Então, ele fez, né, lá o seu experimento e a partir de um composto inorgânico, ele produziu um composto orgânico já conhecido na época. Daí, desde então, né, desse experimento, a química orgânica ficou conhecida, né? Ficou conhecida não, eu quero usar outro termo, definida como a química, né, o ramo da química que estuda os compostos formados, né, pelo elemento de carbono. E quem deu essa definição foi Kekulé. Então, só para resumir mais ainda esse histórico, inicialmente a química orgânica era considerada, né, a química da vida. Ou seja, só podia ser encontrados compostos, né, substâncias orgânicas a partir de organismos vivos. Depois, com o experimento de Euler, não, não mais. A química orgânica passou a ser o ramo da química que estuda os compostos do elemento de carbono, né? Tudo bem até aí? Agora, sobre as características do átomo de carbono. Bem, o carbono, ele está lá na família do carbono, né? Ele é o primeiro da família dele, família 14. E ele, quando a gente faz lá a distribuição eletrônica dele e tal, a gente consegue perceber que ele faz 4 ligações, certo? Então, por isso que eu falei para vocês antes, né, dar uma revisada lá em ligações covalentes e tal. Mas quem lembra, nós falamos bastante dessa molécula aqui, tem uma geometria tetaédrica, né? E aí, devido ao fato do carbono fazer 4 ligações, ele é tetravalente, ou seja, tetravalência do carbono, ele faz 4 ligações. E essas valências, né, são iguais, ou seja, o que isso quer dizer? Se eu substituir qualquer um desses átomos aqui, ó, de hidrogênio por um átomo de cloro, por exemplo, como eu trouxe nesse exemplo, independente de qual for o átomo de hidrogênio, eu vou ter aqui uma molécula igual. Vou melhorar. Se eu, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, eu substituir, por exemplo, esse primeiro carbono. Tanto faz se eu substituísse esse, ou esse, ou esse. A molécula seria sempre a mesma,
tá? Se eu substituir um átomo de carbono por um de cloro, em qualquer hidrogênio ali. Outra coisa, uma grande característica do átomo de carbono é que esse átomo tem a capacidade de formar longas cadeias, né? Então, a gente chama essas cadeias de cadeias carbônicas. Então, essa também é uma forte característica aqui dos compostos de carbono. Sobre a classificação dos carbonos nas cadeias carbônicas. Nesse caso, eu vou ver quantos vizinhos, eu gosto de falar vizinhos, né? Mas quantos vizinhos carbonos aquele carbono tem, né? Então, ele é classificado como carbono primário, aquele que possui apenas um vizinho. Então, tá aqui, ó, nesse círculo, os carbonos primários, por ter apenas um vizinho, né? Um vizinho, um vizinho, um vizinho, um vizinho. Carbono secundário é aquele que tem dois vizinhos. Então, ó, esses que estão nos quadradinhos rosa, ó, um vizinho carbono, um vizinho carbono, um vizinho carbono. Tá vendo? Todos esses de quadradinhos rosas só tem. Opa, apresentam, né? Tem aqui nessa cadeia carbônica dois vizinhos. Por isso que eles são classificados aqui como carbonos secundários. Terciários, porque são aqueles carbonos que possuem três átomos de carbono vizinhos, né? Então, aqui, ó, está no formato do triângulo verde, né? Tem um, dois, três vizinhos carbonos. Aqui, um, dois, três vizinhos carbonos. Esse carbono aqui. E o quaternário, né? Um carbono quaternário é aquele que possui quatro carbonos vizinhos. Então, esse é o único exemplo. Eu tenho um, dois, três, quatro carbonos ligados a esse carbono aqui. Por isso que ele é considerado aqui, classificado como carbono quaternário. Beleza? Então, sobre a classificação do átomo de carbono dentro de uma cadeia, eu sempre vou ver quantos vizinhos carbonos aquele carbono que eu estou avaliando tem. Beleza? Deu para entender? Me respondam aí. De boa, professor. Vou. Tem uma criança gritando no fundo, né? Se estiver atrapalhando muito. Desculpa. Tá. Essa parte é uma parte muito, muito importante, né? Eu vou falar depois desse slide sobre a hibridação ou hibridização. São nomes diferentes, mas para a mesma coisa. Mas antes de eu falar sobre hibridação, né, hibridação do carbono, eu preciso retomar essa definição aqui de ligações sigma e ligações fis. O que são ligações tipo sigma, né? Eu trouxe aqui o caso do átomo, da molécula hidrogênio mesmo, H2. Então, para que ocorra esse tipo, né, de ligação sigma, eu preciso o quê? De orbitais com. Nossa, já a palavra. Orbitais incompletos, né? E aí, esses orbitais incompletos aqui, eles vão se ligar, né? Vão se eu até anotei a palavra, interpenetrar, certo? E aí, com isso, vai formar aqui, ó, essa interpenetração de orbital vai formar um orbital molecular aqui novo, certo? Isso forma aqui, por exemplo, nesse caso, a molécula de gás hidrogênio, H2. Ok? Quando eu vou formar uma ligação pi, por exemplo, ocorre quando, né, eu tenho ali dois átomos com mais de uma ligação sigma e calma aí, gente, rapidinho, preciso ver o que essa criança está fazendo, tá? Porque tá real, tudo escuro aqui. Eu preciso acender. Ah, rapidinho, já tô voltando.
você tá cantando? Pronto, gente, vamos voltar aqui. Resumindo, então, a ligação sigma ocorre, né, vai ocorrer aqui com a interpenetração de orbitais incompletos, né, e que esses orbitais tenham ali elétrons que apresentam spins opostos, né? A gente lembra, né, lá da nossa aula de ligação química, mas mais precisamente nós falamos bastante sobre orbitais lá na nossa aula também de modelo atômico quântico. O que são os orbitais mesmo? A gente conversou que é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, né? Então, aí forma-se aqui a ligação sigma. Toda e qualquer primeira ligação, né, com essa interpenetração de orbitais, vai ocorrer a ligação sigma. Quando ocorre a ligação π? A ligação π só vai ocorrer quando dois átomos com mais de uma ligação, né, vai se estabelecer ali. Quando dois átomos possuem mais de uma ligação. Melhorando. E aí, essa primeira ligação sempre vai ser sigma, e as outras ligações serão do tipo π, certo? E aí, essa ligação do tipo π vai ocorrer vai envolver aqui, ó, orbitais do tipo P contidos em eixos paralelos. Então, aqui, a primeira ligação, a interpenetração, então vai como se fosse aqui esses eixos, né, esses dois eixos aqui, se interpenetram. E esses dois eixos paralelos aqui, onde ocorre a ligação π, também. Então, a gente pensa assim, eixos paralelos, ligação do tipo π. Eixos no mesmo eixo, ligação sigma. Se eu tenho uma ligação só, sigma. Se eu tenho duas, uma sigma, uma π. Se eu tenho três ligações, uma sigma, duas πs. Essa é a ideia. Tá. E aí, mais uma vez, né, relembrando nossas aulas passadas, a gente representa os orbitais por essas caixinhas aqui, né, por esses quadradinhos. O que acontece aqui? Fazendo a distribuição eletrônica do carbono, né, eu tenho na camada 1, subcamada S, eu tenho um. Opa, isso está errado, tá? 2. É um S2, porque tem dois spins aqui, né? Aqui, 2S2 e 2P2, né? Ou seja, 6 elétrons aqui no átomo de carbono no estado fundamental. Só que, lembra que eu disse que a ligação ocorre quando eu tenho elétrons, né? Orbitais incompletos, com elétrons que apresentam spins ali desemparelhados. Então, eu preciso ter orbitais incompletos. Aqui, olhando para essa parte aqui do átomo de carbono, só teria ligação química nesses dois orbitais aqui, ó, porque são eles que estão incompletos. Então, quer dizer o quê? Ah, o carbono só faz duas ligações? Não, o carbono faz quatro. Lembra que eu falei que ele é tetravalente? Faz quatro ligações? E aí vem a questão da hibridação ou hibridização, né? No qual ocorre aqui, ó, né? Ele absorve uma energia externa, no qual um desses elétrons aqui, que estão aqui emparelhados, pode ser promovido para esse orbital aqui de maior energia, né? E aí, sim, forma aqui esse orbital híbrido com um elétron na camada 2, subcamada S, e 3 elétrons na camada 2 e subcamada P. Né? Então, aqui absorve-se, né, uma energia externa, um elétron é promovido para um orbital de maior energia. Beleza? Formando aqui, ó, uma hibridação do tipo sp3. Tranquilo? Deixa eu tentar entrar pelo celular aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa.
sobre a hibridação do tipo sp3, né, eu trouxe aqui um orbital S, né, como eu expliquei no slide passado, ele vai somar aqui com os 3 orbitais no subnível P, formando aqui um orbital híbrido, né? Que é o orbital sp3. Então, quer dizer que no centro, por exemplo, eu tenho um átomo de carbono que ele pode fazer aqui, ó, 4 ligações, porque eu tenho 4 orbitais híbridos. Já no caso aqui da hibridação sp2, ocorre quando? Quando eu tenho uma ligação, pelo menos, na verdade, quando eu tenho apenas uma ligação π. Nesse caso, quando eu tenho uma ligação π, um dos orbitais, né, P ali, do átomo de carbono no estado excitado, não vai participar da hibridação. Então, esse P puro aqui, né, esse está em azul aqui, não participa da hibridação. Logo, como ele não participa, eu vou ter o quê? Apenas a possibilidade de fazer 3 ligações, no qual 2 ligações são do tipo sigma e uma ligação, na verdade, falei o contrário, no qual eu vou ter uma ligação π, né, e 3 ligações sigmas. Ou uma ligação dupla e 2 ligações simples. Essa é a ideia aqui. Anotem isso. Eu vou falar depois no final também, para vocês anotarem. E por último caso da hibridação é a SP, no qual eu tenho aqui 2 ligações do tipo π, tudo bem? E 2 ligações sigmas, né? Nesse caso, 2 orbitais P's aqui não participam, né, da hibridação do carbono em estado excitado. Tá? Nesse caso aqui, eu vou ter, deixa eu ver, 2 ligações. Eu posso ter 2 ligações duplas, ou eu posso ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Eu vou, já que minha luz está acesa, eu vou voltar aqui e ligar minha câmera para mostrar uma coisa para vocês. Gente, vamos... hein? Oi, boa noite. Então, voltando sobre o caso aqui da hibridação. Tem um caso com as mãos aqui que ajuda, né, a lembrar, no caso, assim, por exemplo, da prova, se aquele carbono está fazendo hibridação sp3, sp2 ou sp. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações, né? Então, eu olho aqui, o carbono, 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Daí, se ele faz 4 ligações simples, então ele é do tipo sp1, 2, 3. 4 ligações simples. Se o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, ele é do tipo sp2, sp1, 2. Se o carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples, ele é do tipo sp, né? Ou se ele faz 2 ligações duplas, aqui ele também é do tipo sp. Era isso que eu estava tentando dizer ali, mas acho que com a mão ajuda mais. Deu para entender aqui? Deu sim. Show, obrigada. Deu. Vou voltar lá. Daí, tá. Sabendo aqui a hibridação, obrigada. Voltando aqui, né? Cadê? Agora, bom,
Como eu disse lá no primeiro slide, né, os carbonos, né, o átomo de carbono tende a formar cadeias. Geralmente são cadeias longas, né, bem extensas. Então, existem diferentes formas de representar essas cadeias carbônicas, tá? Eu trouxe aqui as principais, que é a fórmula molecular. Nessa fórmula molecular, eu vou colocar a quantidade de cada um dos elementos que existem naquela cadeia. Por exemplo, tenho 4 átomos de carbono e aqui acho que 30, parece 30, né? 30, não, 10. 10 átomos de hidrogênio, tá? Fórmula molecular, eu sempre coloco a quantidade de cada elemento que aparece. E aí, eu coloco em qualquer ordem? Vai ser sempre carbono, hidrogênio, depois, por exemplo, se tem oxigênio, enxofre, flúor, enfim, qualquer outro elemento. Tem uma ordem, né? Que vai ser, eu falo que é CHOMPS. Vou anotar aqui para CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. THONPS. Então, vai ser sempre nessa ordem, né? Então, daí, eu vou dizer primeiro a quantidade de carbonos que eu tenho naquela molécula, depois a quantidade de hidrogênio, depois a quantidade de oxigênio, depois nitrogênio, fósforo e enxofre. Depois dessa sequência, né? Vem, se tem cloro, o cloro vem depois. Tudo bem? Mas não tem, por exemplo, aqui não tem oxigênio, então não preciso representar ele, obviamente. Tem a fórmula aqui estrutural, né? Essa fórmula estrutural, eu vou, como a gente fez lá na química inorgânica, não, mas lá nas ligações covalentes, eu coloco aqui, ó, as ligações, né? Um átomo de carbono faz 4 ligações, então aqui é 3 hidrogênios ligado a um outro carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui, especificar cada elemento, cada ligação. Posso colocar na forma estrutural simplificada, né? Ou essa daqui pode ser chamada também de condensada, no qual eu coloco aqui, ó, dou ênfase, né, sempre ao carbono, e o que está ligado àquele átomo de carbono, eu junto, eu simplifico, né? Ou seja, esse primeiro carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Esse segundo carbono está ligado a 2 átomos de hidrogênio. E a fórmula que é mais utilizada, que é a bastão. Né? A bastão eu vou fazendo traços aqui, sempre em zigue-zague, não sei como seria esse. Não sei como usaria aqui, mas sempre assim. E, sempre seguindo essa ideia, né? Um subindo, um descendo, subindo, um descendo, subindo, um descendo. E cada ponta aqui, cada extremidade representa um átomo de carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E nessa fórmula aqui, né, nessa estrutura, eu não preciso representar, na verdade, nem é correto representar os átomos de carbono aqui. Os átomos de carbono, não, perdão. Os átomos de hidrogênio, né? Mas eles estão aqui, tá? Esse segundo carbono, por exemplo, tem aqui escondidinhos 2 átomos de carbono. Beleza? Aqui nesse segundo caso é a mesma coisa, ó. Na fórmula molecular, coloco a quantidade de carbono e hidrogênio. Na fórmula estrutural, eu abro isso, né? Faço, represento todas as ligações entre carbono e hidrogênio. Na fórmula aqui, estrutural, simplificada ou condensada, eu junto aqui os hidrogênios, né? São semelhantes, que estão ligados ao mesmo átomo de carbono. Na fórmula bastão, cada pontinha aqui, cada extremidade, cada junção aqui dessas retas são estão ali os átomos de carbono. Eu trouxe aqui outros exemplos, enfim. Tá. Sobre. Não colocou. Pacificação. Meu slide aqui mudou, tá?
Mas, assim, sobre as classificações, né, das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas como saturada ou insaturada. E o que seria uma cadeia carbônica saturada? É aquela que vai apresentar somente ligações simples entre átomos de carbono. Isso é muito importante. Vai ser sempre entre os átomos de carbono. Por exemplo, carbono, carbono, carbono. Essa é uma cadeia saturada. Essa também é considerada uma cadeia saturada. Ah, mas tem uma ligação tripla aqui, mas não está entre carbono, né? Carbono, carbono. Só carbono e o nitrogênio. Então, ela continua sendo classificada como saturada. Agora, uma cadeia insaturada é aquela que apresenta ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Né? Então, aqui ó, tem uma insaturação. Aqui também tem uma insaturação. Ah, mas aqui, ó, oxigênio e carbono tem uma ligação dupla. Não é entre carbonos. Então, isso daqui não é considerado, né? Essa parte da cadeia aqui não é considerada como uma cadeia insaturada. Sobre cadeias homogêneas e heterogêneas. Essa é uma cadeia homogênea. Por quê? Não existe um átomo diferente de carbono entre carbonos. Sempre entre carbonos também. Ah, eu tenho um átomo diferente aqui, ó, oxigênio. Mas esse oxigênio está na parte aqui, ó, externa, né? Periférica da cadeia. Não está entre carbono. Esse caso aqui, ó, eu tenho dois átomos de oxigênio, mas também está aqui, ó, na parte periférica. Então, não é considerado também heterogêneo, sim homogêneo. Nesse caso aqui, existe a presença do heteroátomo. O que é o heteroátomo? Qualquer átomo diferente de carbono entre carbonos. Nesse caso, primeiro caso, o nitrogênio. O nitrogênio está entre aqui, ó, 3 átomos de carbono. Isso prova que a cadeia é heterogênea. O segundo caso aqui, eu tenho um átomo de oxigênio entre carbonos, mais um heteroátomo, né? Então, essa cadeia é classificada como também heterogênea. As cadeias elas podem ser do tipo cadeia fechada ou cíclica. Seria mais fácil. Tá. Cadeia fechada ou cíclica, que não apresentam extremidades. Né? Os átomos originam um ou mais ciclos, anéis. Tá. Cadeias cíclicas são aquelas com alicíclicas, são cadeias fechadas que não apresentam um único o núcleo aromático. O que seria o núcleo aromático? É o benzeno, né? O que seria esse benzeno? Tem um ciclo hexano aqui, né? Um ciclo com... Tenta. Um ciclo com 6 lados, né? E aí, esses lados são formados por uma ligação simples, uma ligação dupla. Sempre assim. Uma ligação simples, uma ligação dupla. Uma ligação simples, uma ligação dupla. Tá? E isso pode gerar ressonância, né? Que a gente chama. Porque essa ligação dupla aqui, ela pode se romper e formar aqui. Consequentemente, essa dupla se rompe e forma aqui. E essa dupla se rompe e forma aqui. E isso vai acontecendo assim, tão rapidamente, que a gente pode representar esse benzeno por esse ciclo aqui e o círculo no meio, né? Porque prova, né, a ocorrência dessa ressonância. Já a cadeia alicíclica, ela forma ali uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, mas pode ter a dupla ligação dentro da cadeia, mas
que não ocorre aqui essa ressonância, né? Não tem essa relação aqui de uma simples e uma dupla, mas simples, uma dupla, não tem a dupla mais aqui. Além disso, a cadeia ela pode ser. Ela pode ser aberta também. Ah, esse era o primeiro slide, né, da sequência da classificação das cadeias carbônicas. Mudou aqui a ordem. Mas as cadeias abertas, né, ou alicíclicas, ou até mesmo alifáticas, elas vão apresentar pelo menos ali duas extremidades, tá? E nenhum ciclo, não vai ser fechada. Então eu consigo aqui, ó, quando eu tenho uma cadeia aberta do tipo normal, eu consigo correr meu lápis por todos os átomos de carbono, tá vendo? Ó, e passo por todos eles. Já uma cadeia aberta, mais ramificada, é quando eu, pelo menos um átomo de carbono, ele não está na minha sequência. Ó. Quando eu passo aqui o meu lápis, eu não consigo passar, né, por todos os átomos de carbono. Ó. Vai seguindo, esse ficou de fora. Agora, se eu seguir aqui e descer, esses átomos aqui ficam de fora. Então, quando sobra pelo menos um átomo aqui de carbono fora do meu curso, né, fora do onde eu estou percorrendo com o meu lápis, eu chamo esse carbono que ficou fora de ramificação, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó, vou passando aqui meu cursor do mouse, esse átomo de carbono aqui ficou de fora. Ou então, quando eu passo aqui, ó, toda essa parte da cadeia fica de fora. Então, esse daqui é a minha ramificação, beleza? Gente, acho que eu separei dois, dois slides, né, pra gente falar. Eu ia falar sobre hidrocarbonetos ainda, mas não vai rolar mesmo. Desculpem por isso.